Olá, tudo bem? Hoje vamos ter um papo sério. Você também anda chateada como mãe? A sua vida anda um caos? Você não tá sabendo lidar com tudo isso? Porque é assim que eu estou me sentindo. Eu tenho 2 filhos com a diferença de 10 anos, o Samuel com 11 e o Ângelo com 1 ano. E de setembro pra cá, minha vida andou passando por tantas mudanças. E é óbvio que as crianças também com isso foi passando por muitas mudanças, né? E chegou a um ponto assim de eu me preocupar só com o meu sentimento. E esqueci de me preocupar com o sentimento dos meus filhos. Estamos passando por uma crise financeira e graças a Deus a gente vai sair, eu tenho fé. E se a gente entrou, a gente sai. E no meio de tudo isso veio também minha sogra, que recebeu um diagnóstico de câncer. E nós não estávamos esperando. Foi tudo muito rápido. Foi câncer de mama, pulmão e mais de 50 hematomas no cérebro. Todos malignos. A minha sogra saiu de casa andando e voltou numa cadeira usando fralda, falando enrolado. E eu confesso que ali eu fui falha. Fui falha porque eu pensei assim: Fábio, eu tenho 2 filhos pequenos, eu não vou conseguir tomar conta de mais uma pessoa. Só que você sabe bem no fundo o que era? Que eu tava sentindo medo. Medo porque eu não aceitei. E não cabe a mim aceitar ou não alguma coisa. Deus sabe o fardo que aguentamos carregar. Ele não vai dar além do que eu possa carregar. E eu comecei a questionar por que, meu Deus, está acontecendo isso dentro da minha casa. Pois o senhor está vendo que eu estou com tanta crise financeira que eu mudei para cá em setembro para ajudar a minha sogra e eram uns planos que nós duas tínhamos idealizado. Ela me chamou, primeiro eu relutei, depois eu aceitei e era para ter acontecido assim, não foi assim, foi assado. E aí de repente agora ela com esse câncer, eu no meio desse caos. Talvez Deus tenha feito eu vir antes para ir se preparando para poder lidar com isso. Porque se eu estivesse lá no meu apartamento hoje, eu não mudaria para casa dela simplesmente para vir cuidar dela porque ela estaria acamada. Porque o Fábio são em 4 irmãos. Só que no meio de tudo isso, um acabou dando AVC. E também está acamado, está internado, né? Então veio tanta coisa assim de uma vez, tanta. E eu chorei, eu me entreguei, eu fui falha. Eu falei que eu não queria, que eu não aceitava. Porque eu tenho já o Ângelo pequeno, como é que eu vou cuidar de uma pessoa idosa, dar banho? Minha sogra saiu de casa andando, conversando, foi passar um tempo na casa do filho dela, e aí teve um mal súbito lá, e aí ela recebeu no dia 26 o diagnóstico, dia 26 mesmo à noite ela teve uma convulsão, acharam que poderia ser um derrame, talvez pelo susto que ela levou, né? Porque até então ela sabia que era câncer aqui de mama, né? Ela suspeitava, porque tinha um caroço aqui, poderia ser de mama. E quando ela foi internada, o médico foi fazer um hemograma. Olha como Deus é bom. Ela caiu no hospital. Ai, não foi falha médica. Não foi, gente. Ela se debateu muito e caiu. Não tinha ninguém lá. Não era preciso ter ninguém lá. O hospital falou que não era para ter ninguém. Depois, conversando, foi conversado que deveria ter alguém sim 24 horas. Mas tudo bem, essa foi a falha do hospital. A falha dela ter caído não foi do hospital. Foi porque eu procuro entender que Deus quis mostrar de alguma maneira. Quando ela caiu, ela bateu a cabeça, automaticamente o hospital... Eles não iam fazer ressonância se ela não tivesse caído e batido a cabeça. O hospital encaminhou-la para fazer ressonância. Nessa ressonância mostrou mais de 50 hematomas de câncer no cérebro. Dali foi encaminhado para o HU. E ela veio para casa, ficou 3 dias. Ela saiu andando. Ela voltou acamada, paleolítica, 24 horas de cuidado. E eu falei porque eu falei, Fábio, a gente não vai dar conta. A gente não vai dar conta com toda a situação financeira, com tudo que a gente tá passando.
Porque eu e o Fábio tem um trailer e eu trabalho como professora, a gente precisa trabalhar mais. Porque o trailer só dá dinheiro se a gente abrir às 2 horas da tarde e até às 9 horas da noite. E eu tenho que chegar correndo às 6 horas e deixar meus filhos um pouco de lado e ir lá fritar pastel correndo. Então, nunca foi fácil. E me assustou com ela vindo daquele jeito, porque eu falei, eu não posso parar de trabalhar agora. Meu marido não pode parar de trabalhar. Porque no meio de tudo isso, a gente tem 2 filhos para criar. O Ângelo, a gente tem que vender pastel para comprar fralda. No outro dia tem que fazer pastel para comprar leite. No outro dia tem que fazer pastel para... Eu não tô nem conseguindo ainda, sabe, comprar as coisas pros meninos. Roupa de inverno tá chegando. Mas é lógico que tem, mas sempre tem que estar repondo, tem que estar comprando, eles estão crescendo. E eu falhei porque eu cheguei assim no meu ápice do estresse. Eu cheguei no meu ápice de nervoso, de raiva, de contestar. Por que Deus não estava me deixando, me permitindo ao menos um pouco ser feliz? E eu tomando banho, veio sabe, a água é maravilhosa, né? Você tá tomando um banho e às vezes você tá com aquela revolta, vai tomar um banho e às vezes ali a tua ideia vem. Não se tratava de mim. Se tratava da minha sogra. Porque se eu não tivesse vindo na hora certa, eu não estaria aqui hoje. Por mais que agora, nesse exato momento, ela não esteja morando comigo, porque foi conversado com os irmãos do Fábio e assim, ou eles contribuiriam aqui em casa com uma ajuda financeira pra gente não poder trabalhar tanto no trailer e cuidar só dela, porque nessas horas tem que ser real. Ou ela moraria com outra pessoa, né? Na verdade, nem passou pela ideia de morar com outra pessoa. Era eles ajudar aqui financeiro pra gente poder, o Fábio se dedicar mais à mãe dele, porque o Fábio ficou 3 noites que ela ficou aqui, 3 noites o Fábio ficou sem dormir. Eu também fiquei sem dormir, mas o Fábio foi dormir com ela no quarto, porque... E ele pegou no sono tão profundo, assim, de cansaço, imagina 3 noites já, que eu levantei uma hora que eu deitada aqui na cama, os piá comigo, eu escutando o Fábio meio que querendo roncar, e eu escutei assim, amor, e eu falei aqui do quarto à noite, de madrugada, o quê? E ele não me respondeu, e eu levantei, era minha sogra, as pernas não movimentavam mais, ela se arrastando até o final, até a cama, o pé da cama, para poder levantar, e sair porque ela queria levantar de madrugada. Olha como a cabeça dela já estava mexida. E eu falei, onde você vai, bonita? Eu quero levantar um pouco. Deu, Fábio, ela quer levantar. Acordei o Fábio, assim, mexi com ele. E colocamos ela sentada no sofá. E coitado, né? Só deitada. É lógico que teve uma hora que ela ia querer levantar. Ela ia esperar todo mundo dormir, porque ela tava cansada de estar deitada. Porque ela também tem noção de que ela saiu bem e voltou mal. E aí Deus me fez entender que não se tratava mais só de mim. Se tratava dela. E ela acabou indo morar com meu cunhado. E eu ligo, eu procuro saber como está, e eu continuo trabalhando muito. Eu e o Fábio conversa de melhorar nossa situação financeira e para trazer ela de volta para cá, porque agora não adianta a gente tampar o sol com a peneira. E ela, lá é uma situação também complicada, mas pelo menos a casa deles é própria, aqui eu pago aluguel. O apartamento eu não posso alugar, porque meu antigo inquilino quebrou tudo dentro do meu apartamento. Então Deus está testando. Não tá me deixando de lado. Talvez seja a hora que ele esteja me carregando no colo. Porque Deus sabe o quanto meu coração anda aflito. E como isso eu tenho transpassado para meus filhos. Porque eu tô sem paciência. Eu não tenho ânimo. Eu fiquei muito tempo dentro de casa aqui. Eu emagreci um bom, assim, uns 2 quilos. Porque eu não tava comendo. Eu só chorava. Minha mãe tava bem preocupada comigo. Minhas irmãs também. Porque eu não aceitava. E não era eu que deveria aceitar, né? Que injusta, eu ali com saúde, bem, e não cabia a mim aceitar nada. E os meus filhos, no meio de tudo isso, eu explosiva com eles. Ontem, assim, ainda, por mais que minha sogra não esteja, ela vai vir sábado pousar aqui, domingo, segunda. E eu fiquei muito animada. Quando eu liguei
e falei assim, oi, Tere, você tá bem? Ela bem com a voz baixinha, tô, sabe, parece tão senhorinha, eu enxergo ela tão pequenininha, tão menininha, uma filha, sabe? E ela, ai, tô fraca, tá fazendo radioterapia 3 vezes por semana. E eu falei, você vai vir aqui pra cá esse final de semana? Ela, não. Aí minha cunhada gritou do fundo, sim, Michelle, nós vai levar ela sábado. E eu chorei. Chorei porque eu sinto falta. Chorei porque eu quero ela. Mas eu não tenho condição de ter agora no momento. Porque se eu for hipócrita e falar pra ela vir ficar, eu não vou conseguir trabalhar direito lá no trailer. Se eu não trabalhar no trailer, eu não vou conseguir pagar o que eu tenho que pagar. Se eu não pagar o que eu tenho pra pagar, eu não vou conseguir ficar nessa casa. Eu não vou conseguir arrumar um apartamento pra poder alugar, pra eu poder ter um respiro. E eu chorei igual uma criança, não é minha mãe, mas eu dei muita obrigação pra aquela mulher. Porque eu falei pro Fábio que eu fiquei muito, muito feliz dela vir. Muito feliz. Porque por mais que venha ficar poucos dias, eu vou poder cuidar, vou poder demonstrar carinho, os Pia vai ficar pertinho. E a gente sabe que a expectativa de vida dela perante os médicos é pouco, mas perante a oração minha e do meu marido é muita. Então, às vezes, assim, você tá com problema e a gente desconta no filho e não é justo com eles. Não foi justo com meus filhos, tudo que passamos. Não é justo com eles o tratamento que eu estou dando. Não é justo com meus alunos. Eu chegar lá e não aplicar uma aula boa, eu não poder, não tá presente, ou tá só de corpo presente e não tá de mente. Não é justo. Não é justo com meu esposo. Nunca foi justo. Mas Jesus morreu na cruz, passou antes de morrer na cruz 40 dias sendo torturado pelo próprio diabo. Quem sou eu para achar o que é justo ou não? Nós, mulheres, temos que ser firme, tá forte, se manter conectado com Deus. Eu não vou muito na igreja, eu não vou mesmo, sabe? Mas não quer dizer que eu não tenha Deus presente no meu peito o tempo todo. Eu sou grata a Deus todo o tempo, até mesmo pelas dificuldades. Sou falha, às vezes caio, às vezes eu me pego questionando. E aí Deus conversa comigo através de algum soprinho muito singelo, mas eu ainda assim consigo escutar, consigo entender. Que não se trata de mim. Eu faço parte da história, mas nunca se tratou de mim. Então agora é hora de eu arregaçar a manga, trabalhar, melhorar, me elevar, mudar como mãe, mudar como esposa, mudar como nora, mudar como filha de Deus, mudar como filha para os meus pais, para se tornar um ser humano melhor na Terra, porque a gente não é ninguém aqui nessa Terra. Então esse foi um bate-papo que eu quis trazer para vocês, porque às vezes a gente precisa desabafar. Às vezes você escutando a minha história, você vai entender, poxa, não é sobre mim. Ou talvez você vai compreender e falar, oh, esse é sobre mim. E não é justo com quem tá em volta. Não é justo com meus cunhados vir aqui, tem que pagar, porque talvez os problemas deles também tenha seus problemas financeiros e não dá para contribuir. A maneira que um achou foi, então a mãe vem morar comigo. No começo a família ficou meio ressabiada, parece que a gente tinha abandonado, sabe? Ou eu tinha só esse sentimento e eles entenderam. Eu tive um sentimento, assim, de culpa de não ficar, que eu chorava, porque eu pensava, o que os outros vão pensar? E o Fábio chegou e me falou, o que importa o que vão pensar? A gente sabe o que nós está passando. Deus sabe. Por que você está preocupado com o que os outros vão pensar? Se a gente faz o bem, ainda vão falar. Se a gente faz o mal, ainda vão falar. E é verdade. Como temos a tendência a julgar. Mas eu tenho fé de que tudo vai melhorar. Que a minha sogra vai se curar. E que por mais que o médico fale que a expectativa de vida dela é mínima, que ela vai ver pouca gente, eu tenho fé de que vai ver o suficiente para a gente poder aproveitar. Eu, mais do que ninguém, fui o menor que tive muito junto, e com isso meus filhos esteve muito presente, eles tiveram uma avó muito presente, e é por isso que eu tenho muita gratidão, porque ela foi uma avó. Ela não foi amiga, ela não foi a mãe, ela foi a avó. Para mim ela foi mãe, pro meu marido ela foi mãe,
E pros meus filhos, ela foi a avó. Era a avó que dava o chocolate escondido, era a avó que fazia as coisas de madrugada quando eles queriam, era a avó. E por isso que eu falo, cuidado com a maneira que você trata seus filhos diante da avó, porque vó é essencial na vida da criança. Hoje caminha aí com a avó dos meus filhos assim, hoje eu entendo que vó... Eu sinto falta da minha avó e provavelmente meus filhos vão sentir falta da avó deles. Mas é melhor você sentir falta daquilo que viveu do que nunca ter vivido. E os meus filhos viveu. Mas nunca se tratou de mim. Sempre tratou dela. E eu não posso tratar os meus filhos como se eles não fossem meus. No meio das frustrações, eu colocar os pés pelas mãos e soltar os cachorros em cima deles. Não é justo com eles, porque eles são crianças e eles não estão entendendo. E se eu tô perdendo ali alguém, eles também estão perdendo. Mais eles do que eu. Esse foi meu desabafo. Espero que você entenda. Espero que esse vídeo chegue pra você na hora certa. Espero que você enfrente o que você tem que enfrentar e passe pelo que tem que passar. Desculpa te atrapalhar aí, vida, mas eu vou lá pegar o nego e com certeza tua pai daqui a pouco chega. Então é isso. Finalizei o vídeo. Um grande abraço. Fique com Deus e até mais. Tchau.